irmãos, um dia eu estava indo tomar um suco e aí fui até a geladeira e estava fazendo muito calor, diferente do dia de hoje, e fui procurar gelo. E abri o congelador. Quando abri o congelador, as formas estavam vazias. As formas todas estavam vazias. E eu, na minha expectativa de ter uma voz que pudesse me ouvir, reclamei. E disse assim: essas formas estão vazias. Não para gelo aqui na geladeira, as formas estão vazias. E reclamei com carinho, minha esposa. E aí ela olhou para mim e disse assim, no alto da sua sabedoria: nada tens porque não repões. Oh, glória! Nada tens porque não repões. De fato, eu usava o gelo e não colocava água para gelar de novo. Então eu pegava o gelo, usava, aí na hora que eu ia usar de novo, estava vazio. Assim é a vida do cristão, meus irmãos. Assim é a vida do cristão. O cristão precisa repor as energias espirituais. Ele precisa repor o conhecimento bíblico. Ele precisa repor. Ele precisa repor momentos de adoração e de louvor. Ele precisa repor as práticas e disciplinas espirituais, de leitura da palavra, de conhecimento. Senão não tem. A gente não pode imaginar que a vida espiritual vai ser um ato só. Não. Um ato só é o início da sua vida espiritual, é a salvação de Cristo Jesus. A salvação é um ato. Mas o compromisso com Jesus, ele é retroalimentado. Você precisa se realimentar de novo, ler mais a Bíblia, frequentar mais o templo, adorar mais, buscar mais. Porque senão, quando você for se colocar numa encruzilhada, talvez você vai reclamar da vida e talvez Deus pode olhar para você e dizer: nada tens porque não repões. E assim é a vida cristã. O cristianismo, todo cristão é impactado ao se tornar cristão por uma perspectiva de mudança. Ou seja, a perspectiva de Deus, a perspectiva de Jesus, a perspectiva de Deus, ela muda a nossa perspectiva. Então não é a nossa reflexão de hoje. A perspectiva de Deus muda a sua perspectiva. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Eu quero te pedir que você deixe aberto aí e vou te introduzir no capítulo. No personagem Pedro, apóstolo de Jesus. Mas nesse período aqui, meus irmãos, neste início de igreja cristã, nesse comecinho, eles não têm o privilégio de ter todo o pensamento sistematizado como nós temos. Então, nesse comecinho aqui, eles mesmos nem se chamavam de cristãos, porque não era cristianismo ainda, era um judaísmo que tinha entendido o Messias como Jesus. Era um judaísmo, eles estavam com as práticas da cultura, com as práticas que eles aprenderam na religião judaica, que eles aprenderam na cultura que eles viviam, que era muito influenciada pela religião também. E eles estavam sendo impactados por Jesus. Então, a perspectiva de Pedro aqui é a perspectiva daquele homem que teve uma vida dentro do judaísmo, dentro da religião, uma vida dentro dos costumes daquela época. E aí agora ele se compromete com Jesus. Jesus deixa lá as orientações para ele já recebe o Espírito Santo, ele já de posse da presença de Deus na vida dele agora, vai redirecionar e mudar a perspectiva. Então, os valores que estavam na cabeça dele anteriores começam a ser mudados. A visão dele começa a ser mudada, a fé
No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de ir orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelos quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando-o, indagavam se estava ali hospedado Simão, com o sobrenome Pedro. Enquanto mediava Pedro acerca da visão, disse o Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu quem buscais, aqui viestes. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. E aqui o apóstolo Pedro ouve esse chamado, esse pedido, vai até a casa de Cornélio e ali ele compartilha dos milagres e do poder de Deus. E a história é muito bonita, eu aconselho os irmãos a continuarem lendo. Mas quem era Pedro? Pedro era um novo convertido, vamos colocar assim. Pedro estava tendo novas experiências, porque Pedro estava numa parte da vida, sua cultura, sua mente, suas decisões, suas escolhas, o seu dinheiro, o seu corpo, tudo. Ele tinha um tipo de perspectiva, de visão. E aí Pedro agora está reorientando a sua vida. Então aqui tem um fato muito interessante, mas muito interessante mesmo. Pedro, ele havia negado Jesus 3 vezes, ele era um homem que lutava com o temperamento, com o seu próprio temperamento, ele tinha altos e baixos, ele tinha fortes raízes na cultura e na tradição judaica, e ele era um homem que tinha encontrado-se com Jesus, tinha negado Jesus, mas depois disso tinha tido uma forte experiência com o Cristo ressuscitado, e depois como um dos apóstolos, um dos principais usados por Deus para a propagação do Evangelho no primeiro século. Mas Pedro está diante de um impasse, porque eles haviam entendido que aquele Messias havia vindo só para a cultura dele, o país dele, o povo dele. E eles não haviam entendido que o Evangelho poderia ser pregado a toda criatura, que Jesus veio para todos. Jesus falou isso algumas vezes, mas eles mantinham isso dentro do coração deles. E aqui Pedro tem uma visão. E essa visão muda a perspectiva de Pedro. Você vê que Pedro, tanto culturalmente quanto religiosamente falando, não tinha que comer animais impuros, ou não tinha que levar o Evangelho àquele que fosse considerado impuro. E a visão diz justamente o contrário. A visão apresenta a Pedro que Pedro faça aquilo.
transformado. Pedro, vamos mudar o padrão. O padrão é outro agora. Mas Pedro está agarrado naquele padrão antigo. E aí Pedro luta com Deus. E aí Pedro fala, não, mas tem que ser desse jeito, porque sempre foi desse jeito. A minha perspectiva é essa, a minha forma de ver é essa. Mesmo Pedro temente a Deus, diante de Deus, insiste em não fazer o que Deus quer. Luta com Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós lutamos com Deus? Às vezes nós precisamos dar um passo que Deus quer na nossa vida. Deus quer mudar a nossa perspectiva. Deus quer nos reorientar. Deus quer agregar na nossa vida coisas que sejam positivas para a glória dele. Mas nós estamos apegados às coisas antigas da nossa vida. Coisas que nós nos apegamos firmemente. Quer sejam dificuldades de sair do nosso lugar para fazer mais para Deus. Quer seja abandonar aquela vida antiga que nós tínhamos de pecado. Às vezes nos deparamos com essa mesma situação que Pedro se deparou. Pedro estava buscando a Deus? Estava. Pedro era um servo de Deus? Era. Pedro era um apóstolo? Era. Pedro era um homem de Deus? Era. Mas ele lutou com Deus para não fazer aquilo que Deus queria. E se você for fazer uma pesquisa na Escritura, na palavra, você vai encontrar inúmeras pessoas que lutaram com Deus para não fazer aquilo que Deus queria. Você vai lá em Moisés, está lá Moisés lutando com Deus para não fazer o que Deus queria. Você vai em Abraão, está lá Abraão lutando para Deus não fazer o que Deus queria. Você vai nos profetas, está lá um monte de profeta não querendo fazer o que Deus queria. Você vai em Davi, está lá Davi lutando para não fazer o que Deus queria. Você vai no Novo Testamento, está lá Paulo, a coisa boa que eu quero fazer eu não consegui, a ruim que eu não quero eu faço toda hora, lutando para não fazer o que Deus queria. Pedro também lutando. Se você for na história bíblica, se você pegar a galeria da fé de Hebreus 11 e ler o nome das pessoas que estão ali, você vai ver que todas aquelas pessoas lutaram para não fazer o que Deus queria. Assim como às vezes você também luta para não fazer o que Deus quer. Mas Deus tem o melhor para a sua vida. Amém. Deus sempre tem o melhor. Cantamos aqui, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Confiança em Deus, meus irmãos, é o princípio básico para que a sua perspectiva seja mudada. Quando o salmista fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Confia nele, Ele tudo fará. O salmista está pedindo que você entenda que Deus tem planos preciosos para você, mas que esses planos vão se cumprir na medida em que você obedecer, na medida em que você permitir que a sua perspectiva seja mudada pela perspectiva dele. Essa é a nossa realidade como cristãos. Não há cristão nesse mundo que não tenha que lutar contra a sua própria carne, contra a sua própria vontade, contra o seu próprio eu e contra as coisas que te amarram ao passado. Quando o apóstolo Paulo fala, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Quando o apóstolo Paulo fala isso, quando o apóstolo Paulo relata essa vida nova, meus irmãos, é a realidade de todo cristão. Porque se você não passa por essa experiência de luta com você mesmo, com o seu próprio eu, que o nosso Senhor Jesus falou, quer me seguir, negue-se a si mesmo. Reorganize a sua cosmovisão, reorganize o seu pensamento, reorganize os seus valores. Se Deus não bagunça e não arruma a bagunça que Ele faz, porque primeiro Ele faz uma bagunça, é uma bagunça. Pensa só, Marco, eu estou acostumado. Esse é o banco que eu dirijo a minha vida. Esse banco aqui, ó, é o banco que eu dirijo a minha vida. E aí vem Deus e fala, não, se você quer ser um cristão genuíno, eu tenho que acrescentar coisas novas na sua vida. Eu tenho que mudar alguns padrões da sua vida. E vou te dizer, esse banco aí, você não senta nele mais. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Eu vou te dirigir a partir de hoje. Eu vou conduzir a sua vida. Meus irmãos, essa é a bagunça, porque gera crise. Os irmãos que estiveram aqui no festival de inverno e viram o teatro apresentando, os meninos apresentaram, a crise, aquela crise, não, mas é o meu banco, é a minha
nós fazemos. A gente se agarra às situações das nossas vidas e Deus chega para cada um de nós e dá uma ordem. E a ordem que Deus deu para Pedro aqui no versículo 11 e 13: então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse grande lençol, uma visão clara. Deus desenhou para Pedro uma visão. Sabe como se Deus pegasse um PowerPoint, projetasse na parede e desenhasse mesmo, mostrasse. Fazer igual o Delton Dallagnol fez lá para mostrar como que Lula era o chefe da quadrilha, né? Faz um desenho, botou Lula no centro, colocou todas as coisas, explicando, tintim por tintim, os crimes que ele tinha cometido. Deus fez isso aqui com Pedro. Olha, Pedro, deixa eu te mostrar. Está aqui, ó, o desenho para você entender. Você não entendeu até agora que Jesus havia dito que era Jerusalém, Judéia, Samaria, todos os confins da terra? Você não tinha entendido até agora que eu estou mudando a sua vida? Então deixa eu desenhar para você. E aí Pedro foi lá e viu o desenho. E no desenho dizia que era para Pedro mudar o padrão, mudar o comportamento, mudar a forma de ver o mundo dele. E você? E você que nos acompanha pelo vídeo, pelo YouTube, pela internet? Será que a sua perspectiva sofre mudanças quando você, de fato, professa o cristianismo que você diz ter, ou quando você se entrega a esse Jesus que você diz que se entregou, ou quando você busca um relacionamento com esse Deus na forma como você está hoje? Será que Deus não chegou até você e desenhou para você que você precisa melhorar, mudar, evoluir, crescer, desenvolver o seu cristianismo, desenvolver a sua fé, ser uma pessoa mais voltada para amar o próximo como a ti mesmo, ser uma pessoa que perdoa, ser uma pessoa que não leva em consideração a ignorância alheia, ser uma pessoa que está disposta com o coração aberto a amar a Deus sobre todas as coisas, ser uma pessoa que busca santidade, que dá um bico no pecado, sabe? Sabe o pecado? Sabe o que é o pecado? Sabe, meus irmãos, o pecado? Ele ronda-nos. Ele está ali o tempo todo. O tempo todo. E muitos de nós temos como um bichinho de estimação nosso. Às vezes eu estou na rua assim e vejo alguém caminhando com o seu bichinho de estimação. Como é que você caminha com o seu bichinho de estimação, com o seu cachorro, seu cachorrinho? Você tem uma coleira nele ali, ó, tem uma cordinha. E aí, ó, está perto de você o tempo todo. Porque se a cordinha se romper, talvez o bichinho de estimação vai correr para longe. Muitos de nós mantêm os nossos pecados pessoais, nossas vidas pessoais, como o nosso bichinho de estimação, como o nosso pecadinho de estimação ali. E a Bíblia é muito clara: vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O salário do pecado é a morte. E Deus nos quer mais próximos dele. O plano de Deus é esse: que nós sejamos salvos, mas que nós também sejamos próximos a ele. E Deus nos quer viver uma vida de santidade. E aí eu quero dizer para você que uma vida de santidade não é uma vida de perfeição. Porque a palavra santo não quer dizer que você é perfeito. Uma vida de santidade, a palavra santo, hagios, né, no Antigo Testamento, kadosh, ela quer dizer separação. É quando você não se amolda ao padrão do mundo. Como o apóstolo Paulo fala, não nos conformeis com este mundo. É quando você vê todo mundo indo para uma direção e um monte de Marias várias com as outras indo na mesma direção, e você fala, não é comigo. Eu vou caminhar na direção de Jesus. Eu vou fazer o que Jesus quer. Eu vou ter a minha vida fortemente impactada pelos valores de Jesus. Eu vou ter os meus valores, as minhas escolhas, a minha cosmovisão, as coisas que eu coloco dentro da minha cabeça, as coisas que saem da minha boca, as coisas que eu ouço. A minha formatação de vida vai adotar um padrão que agrade o coração do meu Deus. Isso é cristianismo, meus irmãos. Isso é santidade.
mente, quando eu era novo convertido, que ela dizia assim: corro, tropeço e caio, corro, tropeço e caio, mas tu me levanta, Senhor. É isso, é a vida cristã. Você vai em direção ao alvo, prosseguindo para o alvo da santidade, o alvo de evitar o pecado, o alvo de viver uma vida mais íntegra, o alvo de amar o próximo, o alvo de perdoar, o alvo de não guardar mágoa, o alvo de não se irar, são várias essas coisas. E aí, você tropeça, mas você não fica no chão, você levanta e continua prosseguindo. Jesus muda a nossa perspectiva, Deus muda a nossa perspectiva. Nós, quando permitimos, mudamos, somos mudados, na verdade, essa é a realidade. Algumas coisas poderiam ter acontecido com Pedro aqui, por exemplo. Pedro poderia permanecer no mesmo estado em que ele estava e desconsiderar a ordem que Deus deu para ele, ou desconsiderar o entendimento que ele teve claro. Pedro poderia fazer isso. Você pode fazer isso também. Você pode entender claramente o que a Escritura diz a seu respeito. Você pode entender claramente o que Deus quer para a sua vida. Você pode entender claramente, mas você pode desconsiderar, fazer de conta que vai com você. Você pode falar: não, eu entendi que eu devo ser dizimista, que eu devo ser ofertante. Eu entendi que eu tenho que buscar santidade pessoal. Eu entendi que eu tenho que ler mais a Bíblia, que eu não posso ser tão responder mal ao meu pai, à minha mãe, ao meu tio, meu irmão. Eu tenho que controlar o meu temperamento. Eu entendi várias coisas. Mas você pode simplesmente só entender e ignorar, desconsiderar. Pedro poderia ter desconsiderado. Esse fato já havia acontecido algumas vezes, porque Jesus deixou claro que as boas novas do reino eram para chegar a toda criatura, e Pedro já tinha negado isso. Pedro já tinha ignorado essa ordem. Do dia que Jesus está com Pedro até aqui, Pedro ouviu várias vezes da boca de Jesus. O apóstolo João depois retrata: veio para que os seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. O próprio Jesus fala. E Pedro ignora. Agora Pedro quer ignorar de novo, mesmo com o PowerPoint, mesmo com o clarão, né? Eu lembro que o Maurício falava que às vezes Deus chega diante da gente e tem aquele clarão, né? A gente entende claramente. A gente pode ignorar, meus irmãos, você pode ignorar. Você pode deixar para lá. Você pode fazer de conta que não é com você o que a Escritura diz, o que a palavra diz, e deixar para lá. Mas Pedro agora, nesse momento, entendeu que ele precisava ajustar a vida dele, que ele precisava ajustar a cosmovisão dele, que ele precisava dar um passo a mais. Né? Se Pedro tivesse entendido nesse momento, vamos trocar as situações. Pedro está vivendo uma vida de pecado, de ódio, de rancor e uma série de outras coisas. E aí Deus desenha para ele: Pedro, é hora de parar com isso. Pedro poderia ignorar. Pedro, olha só, você está vivendo uma vida de estagnação espiritual, você não está lendo a Bíblia, você não se batizou, você não está evoluindo, você não frequenta o culto, você não adora o Senhor, você está gastando muito do seu tempo, muito da sua energia, com muita coisa, mas você está esquecendo as minhas coisas. Pedro, Senhor, mas do jeito que eu estou fazendo, está bom, está gostoso, está bacana. E aí Deus vai de novo: Pedro, eu vou ser claro com você. Pedro, clareza. Pedro é impactado e Pedro é transformado. E a perspectiva de Deus muda a perspectiva de Pedro. Tanto que Pedro desce, já vai. E depois, meus irmãos, Pedro paga um preço por isso. Pedro faz aquilo que não era costume dele fazer. Você sabe o que os outros parceiros de Pedro fazem, os amigos? Chamam Pedro para ele se justificar por que ele estava conversando com aquele povo. Por que ele estava pregando aquele povo que não merece? Porque só nós. E aí Pedro tem que se justificar diante
testemunha para esses amigos. É assim, meus irmãos. Sempre foi assim. Eu me lembro quando eu me converti, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava no trabalho, e aí um amigo veio até mim e eu disse: agora sou servo de Jesus. Aí eu disse isso para ele, ele olhou para mim: ah, Thiago, você morreu. Você morreu. Oh, meu Deus. Depois que eu entendi isso, realmente eu morri. Aquele Thiago morreu mesmo. Aquele Thiago morreu mesmo. Porque eu estava me tornando nova criatura. Amém. Assim é, meus irmãos. Mas hoje nós vivemos num tempo difícil. Um tempo em que as religiões atraem as pessoas não pela pregação do Evangelho transformador, mas pela isca do egoísmo ególatra, egocêntrico. Venha para ser abençoado. Esteja no tempo para ser abençoado. Não esteja no tempo para adorar o Senhor, para se derramar diante dele, não. Esteja para ganhar um carro, para ganhar uma casa. Não precisa mudar de vida. Não precisa se ajustar ao que Deus quer. Do jeito que você está mesmo, está bom. Contanto que você paga a sua mensalidade, o seu carnezinho do baú da casa própria. O dízimo nem é colocado como se fosse algo, como um ato de adoração, voluntário, como a palavra de Deus diz: Deus ama quem dá com alegria, coração alegre, sabe? Eu vou devolver o meu dízimo ao Senhor, Marco, porque Deus tem me abençoado tanto. E eu vou ajudar na manutenção do reino dele, eu vou ajudar na manutenção da casa, porque Deus criou esse sistema, então eu vou, sabe? Não, entrega para você ganhar mais. Coloca que você ganha o dobro. Recebe, coloca aqui, e é um mercantilismo. As pessoas não são desafiadas a mudar de vida. Os maridos não são desafiados a tratar as esposas melhor, as esposas não são desafiadas. Não existe esse tipo. O grande desafio não é esse, de mudança de caráter, de comportamento, de abandonar o pecado. O grande desafio é: conquiste, seja vitorioso, ganhe mais. Meus irmãos, nós podemos cair nessa, mas a palavra de Deus é muito clara, muito poderosa, e não dá para deixar que eu suba aqui e que eu fale para você que nos acompanha esse tipo de coisa, porque não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é transformadora, ela muda o nosso caráter, ela muda as nossas ações. Então, quando Pedro é confrontado, ele poderia ter ignorado, ele poderia também, e ele fez isso, deixar o seu costume arraigado para trás e obedecer à vontade de Deus. Nesse momento, o Espírito Santo estava encurralando Pedro. Ele já não tinha mais saída, a não ser sair da sua crise através de uma obediência e confiança plena naquilo que o próprio Deus estava direcionando. Era o próprio Deus que estava direcionando. Pedro, renuncia à sua vontade e eu vou fazer. Renuncia o seu costume, renuncia o seu padrão e eu vou orientar você. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, vou contar de novo. Diz que tinha um cara que estava dirigindo um carro, estava subindo uma montanha, e essa montanha estava muito fria, estava muito escuro, e aí o carro do cara estragou. Ele subiu, estava indo para um lugar lá, e o carro dele estragou, e ele desceu, a lanterna dele queimou, o pneu de trás furou, deu tudo errado. Mas ele tinha ouvido que era para ele confiar em Deus. E ele tinha ouvido, naquele dia, uma mensagem que dizia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele te fará. Entregar e confiar. Então ele ficou repetindo isso na cabeça dele: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele te fará. Saiu do carro e foi trocar o pneu do carro. Só que ele deu a volta por trás do carro assim. Quando ele deu a volta, ele não percebeu onde ele estava muito escuro, ele se desequilibrou e começou a cair no despenhadeiro. Foi caindo, gritando: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, Senhor, Senhor.
Deus chega até esse homem, abre os céus claramente, como fez com Pedro aqui, mostra o PowerPoint, desenha e diz assim: solta desta árvore, porque eu vou salvar você. Eu vou cuidar de você. O homem agarrou mais firme na árvore, porque a crise dele, ele não conseguia ver nada, porque estava tudo muito escuro. Ele não sabia onde ele estava. Se ele soltasse, ele esborrachava no chão e morrer. E aí Deus insiste com o homem inúmeras vezes: solta da árvore para que eu faça a minha vontade na sua vida, para que eu cuide de você. Entrega o teu caminho a mim, confia em mim e eu vou fazer tudo. Meus irmãos, este homem lutou com unhas e dentes ali, mas não soltou a árvore, porque na cabeça dele a árvore era o que ele tinha visível, a árvore era o que ele tinha palpável, a árvore era o que valia na vida dele. O que a gente sabe é que no outro dia as equipes de busca encontraram esse homem agarrado nessa árvore, congelado e morto. Morto lá, a menos de meio metro do chão. Mas ele não enxergou o chão. Deus enxergou o chão. Por isso que Deus diz: solta da árvore. E quando Deus diz alguma coisa para a gente, meus irmãos, Deus sabe o que está fazendo. Se Ele pedir que você solte da árvore, Deus sabe o porquê Ele pede, pelo poder do Espírito Santo dEle, pela palavra dEle, para que você largue da sua árvore. Quando Deus chega para Pedro e fala para Pedro: Pedro, vou mudar a sua perspectiva agora, é porque Deus sabia o que Ele estava fazendo. Pedro não. Somos nós, meus irmãos, que não sabemos. Somos nós que nos enganamos. Somos nós que temos o coração enganoso. Quando Deus pede de nós alguma coisa, Deus sabe o que está fazendo. Quando Pedro recebe de Deus as ordens contrárias ao seu comportamento, à sua cultura, ao seu estilo, Pedro obedece a Deus, ele age debaixo da orientação de Deus, ele renuncia o seu eu e ele colhe depois as consequências desta ação. Tudo que o homem plantar, também. Olha só no versículo 34, no mesmo capítulo. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Agora ele reconhece, diante da experiência que ele teve. E você? Será que Deus não está pedindo que você mude a sua perspectiva, a sua visão? Largue das árvores da sua vida para que Ele cuide de você integralmente e você está agarrada, amarrada ali naquela árvore? Será que Deus não está pedindo que você tenha uma mudança de mente? Um arrependimento? Arrependimento, meus irmãos, biblicamente falando, não é mudança de comportamento pura e simples. Não começa no comportamento. Arrependimento é metanoia. Meta de mudança, noia de nous. Noia, noiado. Nous, mente. Mudança de mente. Então, quando você se arrepende, você combate o mal pela raiz na sua mente. Você não alimenta a sua mente com o padrão antigo. Você não direciona a sua mente com o padrão antigo. Você foge do padrão antigo. Você alimenta a sua mente agora com coisas novas. Mudança de mente. Arrependimento. A perspectiva divina mudou a perspectiva de Pedro. A perspectiva divina mudou a sua perspectiva? Se ela não mudou ainda,
durante esses anos, e que Deus deixou claramente para você, e que Deus desenhou para você, que Deus mostrou no PowerPoint para você, que você tenha coragem ainda nesta noite, ou nessa madrugada, nesse dia que você está vendo esse vídeo, de tomar uma decisão por Jesus, largar da árvore e obedecer ao Senhor, para que Ele cuide 100% de você. Metanoia, mudança de mente. Curva a sua cabeça, vamos orar. O seu coração enganoso vai guiar você para onde é prazeroso, culturalmente falando. A palavra vai guiar você para o céu. Jesus vai guiar você para um lugar onde é prazeroso, eternamente falando. E a escolha é sempre sua. Agradar o coração de Deus ou agradar o seu coração. Os seus desejos pecaminosos, a sua vontade de se agarrar na árvore. Solta da árvore hoje. Comprometa-se com Jesus e dê os passos que Jesus quer que você dê. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do teu Filho Jesus, nos colocamos aqui diante do Senhor para trazer o recado que o Senhor mesmo pediu que eu trouxesse. Deus, eu te agradeço pela tua palavra, que nos instrui, nos abençoa, nos protege, mas que também nos confronta o coração. Deus, queremos agradar ao Senhor, queremos nos entregar ao Senhor, queremos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que hoje seja o dia em que a nossa perspectiva seja mudada pela tua perspectiva, pelo poder do teu Espírito Santo. Que aquele bichinho de estimação que está nos atrapalhando, aquela prática, aquele comportamento, aquele pensamento que desaprova o teu coração, que gera desaprovação no teu coração, que gera tristeza no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que hoje nós possamos mudar de vida, nos arrepender, largar da árvore, confiar no Senhor, colocar as nossas vidas para o seu cuidado, todos os dias, todas as horas, não deixar que o ódio, a raiva, a falta de perdão, a fofoca, os pensamentos pecaminosos, maliciosos, não deixar que coisas que às vezes ninguém vê, mas que o Senhor vê, atrapalhem a nossa comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que hoje seja o dia que nós confessemos ao Senhor. Como a tua palavra diz, confessarmos ao Senhor. O Senhor seria fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, que livremente passeia entre nós, nos convence a deixar que a tua perspectiva mude a nossa perspectiva para a tua honra e para a tua glória. Queremos te agradar, queremos te adorar. E que o nosso coração, Deus, que o nosso coração esteja quebrantado diante da tua palavra. Em nome de Jesus. Continue com a sua cabeça baixa, continue em oração. Eu vou fazer uma oração específica agora. Para você. Se você
fizer uma oração específica agora para você, voltada para a sua situação pessoal, olha, pastor, eu tomei uma decisão aqui nessa oração. Eu fiz um compromisso com Jesus de permitir que a perspectiva dele altere a minha perspectiva. Eu queria te pedir para você, no lugar que você está mesmo, para você ficar de pé, como um sinal de que você tomou uma decisão, que você fez um compromisso. E eu vou orar especificamente por você. Olha, eu tomei uma decisão, quero oração. Essa oração vai ser por você. Todos vão continuar de olho fechado, ninguém vai abrir os olhos. E a oração, eles se colocarem de pé, agora nesse momento. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Todos com os olhos fechados. Aqui é o momento em que Deus está agindo, em que Deus está falando, em que Deus está tocando nos corações. Então é um momento de Deus e de cada um de nós individual. E agora vou fazer uma oração específica para essas vidas que se colocam de pé diante do Senhor. Pai querido, Deus amado, os teus servos que aqui estão se colocam de pé diante do Senhor, como sinal de compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, que essas vidas que se colocam de pé aqui possam ser sustentadas pelo poder do teu Espírito Santo. Que essas vidas que se colocam de pé aqui como um sinal de compromisso pessoal, íntimo, privado com o Senhor, possam receber do Senhor uma infusão de energia, de coragem e de força para conseguir vencer. Que o teu Espírito Santo, a tua presença, que a tua presença possa inundar esse coração. Sim. Que os laços malignos de Satanás sejam jogados longe, que as setas malignas do inimigo caiam por terra. Sim. E que essa vida não seja tocada pelo mal. Que a tua honra e a tua glória venham através dessa vida. Sim. Que esta vida que se coloca diante do Senhor seja selada com o teu Espírito Santo. Menina dos olhos do Senhor. Que o Senhor cuide de forma muito pessoal, muito íntima. E que o Senhor ajude a fazer com que todos os gigantes desta vida caiam. Que as árvores que estão sendo soltas agora possam permitir que essa vida esteja nas tuas mãos. Salve, liberta da culpa, liberta da influência do mal, liberta de toda e qualquer coisa que impeça a comunhão com o Senhor. É a nossa oração ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Vamos cantar. Enquanto cantamos, meus irmãos, os irmãos têm a oportunidade de trazer à frente os pedidos de oração. O seu pedido de oração pode incluir essa decisão que você tomou hoje. E se isso for o caso, você quiser compartilhar com aqueles que forem orar, você pode colocar no seu coração que é a oração para a sua decisão. Mas talvez você queira oração para alguém, ou para alguma situação que você está passando, no emprego,